Oi pessoal, começou a Copa do Mundo e já tivemos duas vitórias hoje. A do México contra a África do Sul por 2-0 e da Coreia do Sul sobre a equipe da Tchequia por placar de 2-1. E a Copa do Mundo, logicamente, é um evento que marca muitas pessoas, seja pelos jogos ou até mesmo pelas campanhas publicitárias. Mas também há umas figuras que marcam muito também, além das campanhas publicitárias e tudo mais, que são o que a gente pode chamar de mascotes. Nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre esses mascotes, as figuras que apareceram durante o período de Copa do Mundo. Lógico que é uma lista assim particular, porque leva muito em questão a proximidade do meu estado, ou até mesmo a memória afetiva. Enfim, são personagens que em algum momento marcaram a vida da gente, e que agora a gente vai aqui trazer para vocês alguns personagens que marcaram esse período. Você vai saber um pouco mais sobre esses personagens depois da vinheta. Mas antes que a gente vá falar sobre os mascotes que vem à minha cabeça, eu peço, como todo youtuber pede, curta, compartilhe e se inscreva para você receber sempre esses vídeos primeiramente, e também cada curtida e cada compartilhamento ajuda na divulgação de conteúdo de qualidade. A Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, é um evento esportivo que atrai muitas pessoas. E logicamente você precisa fazer alguma coisa para anunciar, ou até mesmo para chamar a atenção, ou até mesmo uma campanha, seja para transmitir a Copa do Mundo em si, seja para vender um produto, o que é o mais comum também. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas curiosidades, trazer algumas curiosidades, para ser mais exato, contar causos envolvendo algum desses personagens. Vamos começar pela Copa do Mundo de 1982. Em 1982, o Brasil vivia a expectativa de ganhar uma Copa do Mundo. E, logicamente, as campanhas publicitárias, logicamente, apelaram para isso, para a expectativa de o Brasil ganhar aquela Copa. E havia ótimas expectativas, afinal o Brasil tinha feito um ciclo de preparação para a Copa do Mundo muito boa. E nesse período de preparação, sob a batuta de Tele Santana, a Gillette, para, digamos assim, aumentar sua venda de produtos, decidiu criar um personagem especialmente para essa temática do futebol. O seu nome, Pacheco. A guerra com tranquilidade, lá vem Brasil descendo pela linha intermediária. Pacheco! Bateu, gol! É gol! É gol! Pacheco, camisa 12 da Gillette, lado a lado com a seleção. O Pacheco, ele foi criado pela Alcântara Machado. E a Alcântara Machado, essa agência de publicidade, criou um personagem muito sarcástico. Ele era um cara super alegre, super festeiro. Enfim, o Pacheco era um cara que era torcedor brasileiro. Tanto é que ele usava a famosa camisa 12. E visando a Copa do Mundo, o Pacheco acabou se tornando o camisa 12, aquele torcedor fanático, aquele torcedor que gritava, que xingava, enfim, fazia de tudo um pouco. No início, o Pacheco aparecia apenas como desenhos, ou apenas como imagens, assim, nada demais. Mas depois a Gillette decidiu trazer de carne e osso, fazer um personagem de carne e osso e também em voz. O Pacheco, como já disse, foi criado pela agência Alcântara Machado, e quem fazia a voz do Pacheco era um humorista muito conhecido e que já é falecido já há um bom tempo, o Serginho Leite, famoso por fazer paródias, imitar vozes, enfim.
Ele era um humorista bastante conhecido. Ele que, por exemplo, fez a voz do Bom de Boca do Cepacol. E não é que você se lembra do Bom de Boca do Cepacol? Pois bem, era ele que fazia a voz. Mas quem fazia o personagem carne e osso, inclusive vestindo a roupa de Pacheco, era nada mais nada menos que um funcionário da Gillette, que mais tarde viria trabalhar com um Turf, que é o nosso amigo Natan Pakhanovsky. Isso mesmo, Natan Pakhanovsky. Ele foi contratado pela própria Gillette para justamente vestir a fantasia e fazer aquela festa toda. Houve um contrato, inclusive, com a Gillette, que também foi uma das patrocinadoras da Copa do Mundo de 1982, um contrato junto à CBF, para que o personagem fizesse lá sua festa, enfim, ele fosse dar aquele apoio. Só que o Pacheco fazia umas coisas bem bizarras, como por exemplo invadir o treino da seleção, causar um certo transtorno, gritar, xingar o cara, enfim. O ator que fez o Pacheco, ele acabou realmente levando a sério o personagem e logicamente virou uma figura muito que teve muito falado. Só que tinha um problema. Como tivemos também a frustração da derrota para a Copa do Mundo de 82, aquela coisa toda, também ficou evidenciado um tipo de que o Pacheco passou a ser um quase símbolo do torcedor, não só do torcedor brasileiro, mas também de certos profissionais de imprensa que torcem para a seleção como se fosse a única seleção do mundo que jogasse futebol, que achasse que a seleção era a melhor do mundo, que não tivesse outro adversário, que todo tipo de deboche, provocação e tudo mais era permitido. Foi daí que foi cunhado um termo bem pesado: pachequismo. Pachequismo passou a ser sinônimo de pessoas que torcem de maneira extremada, de maneira exagerada, enfim, e até em algum momento que soa chato. O Pacheco acabou saindo de circulação pouco depois da Copa do Mundo de 1982. O próximo que eu vou falar é referente à Copa de 1986. Eu vou falar de quem? Mas quem? Do Araquém, o Goalman! Pois bem, só que curiosamente o nosso Goalman não começou bem assim. Promover a nova programação da Rede Globo entre 83 e 84, promover o seu Vem Que Tem, eles contrataram justamente várias pessoas. E uma dessas pessoas, na verdade, acho que uma dessas pessoas que se destacou foi justamente Araquém, o showman. Porque justamente ele ia e divulgava, tinha acesso total à Rede Globo, aquela coisa toda. E ele falava de maneira bem humorada, essas coisas todas, né? E quem fazia esses textos era Alexandre Machado, o viúvo da Fernanda Young, ambos criadores de produções como, por exemplo, Os Aspones, Os Normais, etc e tal. Pelo que eu li meio por cima, o nome Araquém seria uma brincadeira do Alexandre Machado em referência ao a um professor dele. Em 1985, 86, visando a Copa do Mundo, o Boni, o antigo manda-chuva da Rede Globo, decidiu colocar também um Araquém para ser o torcedor da seleção brasileira, aquele que dava para empolgar a seleção. E aí o Araquém, o showman, virou Araquém, o Goalman. Mas quem era Araquém? O Araquém era nada mais, nada menos que um documentarista. Sim, amigos, um documentarista de nome José Antônio Barros Freire, conhecido como Barrinhos. Ele produzia documentários de temática do patrimônio cultural, etc e tal. Exatamente para isso ele fazia. E aí, quando ele foi agradecer a um dos clientes pelo serviço, por toda a guarida dada, foi solicitado a ele, foi informado para ele que tinha a possibilidade de ele fazer um personagem para a Rede Globo, que é justamente o nosso amigo Araquém, da programação de 83. E, logicamente, em 86,
o Araquém acabou sendo o mascote símbolo da Copa do Mundo do México. E o que acontecia? Ele, de certa forma, ele era um cara bem pra cima e tudo mais, sempre acompanhado de meninas e tudo mais, geralmente meninas bonitas, aquela mentalidade da época, botar as meninas que adoravam o Araquém. E aí nas grandes transmissões, cada vitória do Brasil havia uma brincadeira. Por exemplo, o Araquém derrotando um touro espanhol, ele libertando dos sheiks da Argélia, também, sei lá, não sei do Rio Grande não sei, o da Polônia era o corredor holandês, e assim também gravado o Napoleão perdendo a guerra. Só que não foi isso que aconteceu. A França venceu o Brasil nos pênaltis e o Araquém terminou ali. Eu não lembro, coisa da minha lembrança. Eu cheguei a ouvir falar uma época que ele seria considerado um pé frio, que ele começou a ser recebeu o clichê de pé frio. Não sei se tem fundamentação isso ou não. Se tem, me informe, beleza? Mas a Vida de Araquém na Globo terminou ali. 2 anos depois, o Araquém apareceu também na Rede Manchete como mascote dos Jogos Olímpicos de 88, que a emissora transmitiu. Hoje, o Barrinhos vive tranquilamente em uma casa no campo, com a música do nosso Zé Rodrigues, cantada pela Elis Regina, vivendo tranquilamente como uma reportagem do Esporte Espetacular. Se eu tiver ideia, de repente eu dividir esse link para vocês, beleza? Agora vamos para a Copa da Itália de 1990, a primeira Copa que eu acompanhei, e eu me lembro muito bem que é a Copa da Itália de 1990. O SBT não tinha chegado a Piero Machado, onde eu moro, gente, mas teve um personagem que marcou bastante aqui também para o público brasileiro. Estou falando de nada mais, nada menos do que o Amarelinho, cuja ideia original era se chamasse SBetão, segundo informa uma reportagem da revista Placar. E aí então quem teve essa ideia surgiu durante a Copa do Mundo que o SBT transmitiu, porque eles precisavam de criar uma marca própria, precisavam de dar uma marca registrada. Então a equipe comandada pelo jornalista Roberto Cabrini, os criadores foram Fernando Pelégio e Ângelo Ribeiro, o Macarrão. Era uma bolinha interativa, inspirado muito naqueles personagens de transmissões dos esportes americanos, como a NFL, NLB, por exemplo, enfim, o NBA, enfim. Então esse bonequinho simpático aparecia durante as transmissões do Brasil, sempre dando sempre ou torcendo, ou chorando, ou vibrando com o Brasil. O Amarelinho acabou fazendo sucesso, o SBT deu bons índices e o Amarelinho acabou ganhando as pessoas. Tempos depois, o Amarelinho continuou a aparecer nos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona, na Copa do Mundo de 94, nos Jogos Olímpicos de 96, e sua última aparição foi em 1998, quando o SBT transmitiu a Copa do Mundo pela última vez. A partir de então, os direitos da Copa do Mundo no Brasil passaram a ser exclusivos da Globo com sublicenciamento. Além disso, em 2002, a FIFA criou mais restrições na transmissão, criando um padrão de transmissões, por exemplo, vetando o grafismo. Então o Amarelinho dificilmente poderia aparecer. Contudo, o Amarelinho deu suas caras de novo na Copa América masculina e na Copa América feminina, e Repaginado reaparece no SBT e na N Sports. Em 1994, foi a vez da Petrobras também criar um personagem que acabou, de certa forma, chamando a atenção das pessoas também. Estou falando da Ararajuba,
que já tinha aparecido como símbolo do BR Mania. Pois bem, o nosso amigo Arajuba, ele apareceu inicialmente na Copa do Mundo de 94. É uma pena. Eu, Ararajuba, o pássaro mais brasileiro, mais verde e amarelo que existe, não arrumei nem um bico nessa Copa. Como a vida é injusta. E atenção, o torcedor Ararajuba foi convocado pelos postos Petrobras. Convocado? Mamãe, tô na Copa! Deixa o Brasil inventar, que aí é gol. Deixa o artista criar, passa pra massa que é gol. Postos Petrobras da torcida pelo Brasil. Tô na área, galera! Gol, Brasil! Criação, lógico, como já disse, da Petrobras. Mas pelo que eu li aqui, a agência publicitária que criou o design do personagem foi a W Brasil, a famosa agência do Washington Oliveto. E quem dublou foi nada mais nada menos que o dublador Márcio Simões, conhecido pelas vozes do Will Smith, do Samuel L. Jackson e também do Patolino de várias produções dos Looney Tunes. O Ararajuba tinha brindes e o Ararajuba ele acabou reaparecendo também em outras campanhas da Petrobras e também em eventos esportivos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. O último registro que eu tenho encontrando algo ligado ao Ararajuba foi em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008. A torcida coruja, RBS, nosso grito de guerra é de arrasar. A gente ganha essa de lambuja, torcedor tem que ser coruja. A gente ganha essa de lambuja, torcedor tem que ser coruja. O mundo de 2002 foi realizado em duas situações novas. Primeiro, de madrugada. E segundo, em dois países, Japão e Coreia do Sul. Para transmitir essa Copa do Mundo e criar um ambiente também animado, o grupo RBS criou um personagem bem curioso, a Torcida Coruja RBS. A agência publicitária Upper, e que tinha como criadores o Marcelo Pires e também o Cado Bottega e César Sandoval. Esse personagem, salvo engano meu, foi dublado pelo Ike Gomes, famoso pela dupla Tangos e Tragédias, cujo Nico Nikolaevski acabou falecendo, infelizmente, há pouco mais de 12 anos. E o nosso amigo Ike Gomes é que teria dado a voz ao nosso amigo da Torcida Coruja. É uma figura muito carismática que ganhou o público brasileiro gaúcho. Aqui a Coruja da Torcida Coruja fez muito sucesso. A música também fez muito sucesso e virou pé quente, tanto até que virou musiquinha. É a Torcida Coruja, RBS, essa torcida pé quente, é de arrasar. Pois bem, e exatamente isso. O personagem da Torcida Coruja fez tanto sucesso que depois reapareceu nas campanhas de 2004 dos Jogos Olímpicos, em 2006 na Copa do Mundo, e a sua última aparição foi nos Jogos de Pequim, exatamente que nem na Ararajuba, gente. É coisa gozada, né? Nem a Ararajuba também, ela também foi até 2008. E olha só que coisa curiosa, eles, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Atenas, eles levaram essa brincadeira por causa da fato da Atena da deusa Atena ter como uma coruja carregando sabedoria. Eles foram bem criativos, né? Quando a Torcida Coruja RBS foi contratada de novo para os Jogos Olímpicos de 2004, olha só que curiosa, a empresa Upper, que estava em débito e estava encerrando suas atividades, vendeu direitos do personagem para o grupo RBS explorar e tudo mais. Esse pagamento de direitos de imagem acabou quitando a dívida que eles tinham com o grupo RBS. Viu que coisa curiosa? E agora vamos falar do nosso último exemplo. Quem viveu o início dos anos 2000 vai sempre se lembrar da famosa figura da Tartaruga da Brahma, que foi criada pela agência FNASCA e Saatchi.
A agência FNASCA SatSat criou várias campanhas publicitárias marcantes, como para a Unibanco e também para a Skol, o famoso a cerveja que desce redondo. E, logicamente, para a Brahma também criou um personagem. Vários personagens foram criados, né, na época da Brahma, como a Gotinha com sede interpretada pela modelo Marieva, e tem os Ciris, que fazia aquele gesto do nhê, e fugir, pulava de volta para a água, aquela coisa toda. E uma dessas aí era a Tartaruga da Brahma. Isso mesmo, amigos, a Tartaruga da Brahma, que é um personagem que na verdade era um jogador de futebol, e ele fez tanto sucesso que depois na Copa do Mundo foi reaproveitado na Copa do Mundo de 2002 no Japão e na Coreia, onde ele vivia várias aventuras, e o seu gritinho, aquela coisa toda, fez muito sucesso, conquistou todo mundo, aquela coisa toda. Enfim, a Tartaruga marcou época. Porém, havia um probleminha. A Tartaruga passou também a ser identificado com o público infantil. E isso, logicamente, fez com que o CONAR e órgãos regulatórios mudassem as concepções sobre a utilização de personagens com muita identificação com o público infantil, como tartarugas ou tudo mais, de não fazer a promoção de produtos como a bebida alcoólica, no caso. Muitas pessoas vão até questionar, mas isso não é novidade. Nos anos 80 também tivemos problemas envolvidos, por exemplo, o camelo Camel, que é muito identificado com as crianças, e isso também poderia induzir também ao consumo de cigarros. Exatamente isso também acabou acontecendo com a tartaruga. Porém, para quem viveu aquela época e aquele momento, foi um momento que o pessoal vai levar com certeza para sempre. E aí, você tem saudade de algum desses mascotes? Qual deles você mais gostou? Comente aí. Beleza, galera?